com o Hora Maxi. Meu nome é Bianca, estou com vocês novamente para trazer conteúdos diversos aí para o setor automotivo. E hoje eu estou com o pessoal da Gonel e quero que os meninos se apresentem. André, Luiz, sejam muito bem-vindos. Se quiserem se apresentar, fica à vontade. Eu sou o André Prado, representante comercial, e é um prazer estar aqui com vocês no Hora Max. Eu sou o Luiz Abreu, gerente nacional de vendas da Gonel, e gostaria também de agradecer o convite, e repetir, o que o André está dizendo, que para nós é um prazer estar aqui. Bom, meninos, a Gonel, ela fabrica, reservatórios, e aí eu queria saber que muitas pessoas vão viajar, às vezes está descendo, a serra para a praia, o carro ferveu, não sabe o que fazer, e todo mundo coloca a culpa no reservatório, O que pode acontecer? A culpa realmente é do reservatório? Conta um pouquinho pra gente. Não, na realidade, a culpa não é do reservatório. Muito provavelmente, o condutor do veículo, o motorista, talvez não tenha feito uma manutenção correta do sistema de arrefecimento, E o sistema de arrefecimento, ele é composto por vários componentes, Inclusive o reservatório, Mas o reservatório, ele não ferve. Ele é uma peça passiva dentro do sistema. Como o próprio nome diz, ele reserva o líquido de arrefecimento. O motor, ele gera calor, e tem que ser refrigerado. E existe o líquido, que faz essa função, mas para isso, então, tem outros componentes, tipo a ventoinha, a bomba d'água, a válvula termostática, o próprio radiador, as mangueiras, o próprio líquido, Tem que ter líquido, Porque existem alguns motoristas que não se preocupam em verificar o nível de líquido do arrefecimento. E faltando líquido, consequentemente, o carro vai ferver, Então, o reservatório reserva o líquido e o reservatório não ferve. Joia, perfeito. Bom, André, queria saber se todo motor a combustão precisa de um sistema para controlar a temperatura. Sim, precisa. É necessário para trocar o calor. Joia. Então, porque o motor em funcionamento do carro, ele gera calor, E então o sistema de arrefecimento tem que estar apto a controlar esse calor e a pressão. Assim evita danos. Joia, perfeito. E como funciona o sistema de arrefecimento? Bom, o calor gerado pelo funcionamento do motor, ele tem que ficar de 90 a 110 graus. E o sistema de arrefecimento, ele precisa então controlar a pressão desse aquecimento para que o motor trabalhe em perfeito acordo. Joia. E pessoal, existem dois tipos de reservatórios, o de expansão e o de compensação. Qual é a diferença entre eles? Compensação apenas reserva o líquido para possíveis perdas nos sistemas. E a expansão reserva e controla a pressão no sistema. E o de expansão também utiliza a tampa com mola. O de compensação não precisa de mola. Vale salientar também que o sistema de compensação não utiliza a tampa com a pressão, que controla a pressão. É uma tampa comum. É a tampa sem mola. A tampa sem mola. Sim, é uma das diferenças. Uma das diferenças. Porque a pressão acaba não sendo acumulada no reservatório, ele não é de expansão, e sim de compensação. Ele compensa. E aí, falando dessas diferenças, qual é a principal função do reservatório de expansão? Sim. O reservatório de expansão, como o próprio nome já diz, ele reserva o líquido de arrefecimento, E ele também tem a função de controlar a pressão e temperatura do sistema. E aqueles que não são reservatórios de expansão, como funciona, qual é a função deles? Ele apenas reserva o líquido, para possíveis perdas no sistema, conforme nós já falamos, Ele não tem a função de controlar a pressão, Por isso que não se utiliza a tampa com molas, aquelas molinhas com as válvulas, de controle de pressão da temperatura. Perfeito.
E quando o reservatório ele fica sujo, a gente pode limpar ele, né? Como é possível limpar? Tem que trocar? Como que funciona essa parte? Não, o reservatório estando sujo, tá? Ele não deve ser limpo, tá? Ele precisa ser trocado, tá? No passado era muito comum se utilizar areia, né, para limpar o reservatório, tá? Mas isso não deve ser feito porque a areia ou qualquer outro produto químico, né, que possa ser utilizado vai deixar impurezas, né? Impurezas, né? A areia vai ficar impurezas, esses produtos químicos também deixam impurezas que pode afetar todo o sistema, tá? Então, a recomendação é a troca do reservatório. E dá também uma qualidade no serviço do mecânico, né? Quando você troca o aditivo, você vai lá pegar seu carro, você quer ver o líquido coloridinho, rosinho ou amarelo, você quer ver o reservatório limpo, então dá uma qualidade no serviço do mecânico. Sim. Eu até acrescento, Bianca, que quando se tem algum problema no sistema de arrefecimento e que você leva ao mecânico, tá? Pode ser até uma mangueira furada, um radiador, tá? E onde houve a necessidade do escoamento do líquido, tá? Normalmente o mecânico troca o reservatório, tá? Porque aquilo que o André falou é importante. Deixa a qualidade do trabalho do mecânico muito mais visível, né? Então, quando o proprietário do veículo abre o capô, ele vai ver então o reservatório branquinho, com o líquido de arrefecimento colorido, tá? Então dá um aspecto também muito importante e de qualidade de trabalho do mecânico. Como vocês falaram, né, até bom para o próprio cliente ver e ficar vendo ali a máxima, o mínimo, né, tomar mais um cuidado, né? Sim, não, e exatamente, quando um reservatório ele está sujo, muitas vezes você não consegue ver o nível de água, tá? Então, já aconteceu, inclusive comigo, né, você tem que chacoalhar, né, o carro para ver o nível de água, né? Então isso é totalmente incorreto. Nós temos que deixar o líquido de arrefecimento sendo totalmente visível, tá? O nível dele é totalmente visível. E só o reservatório limpo é que vai conseguir permitir essa visualização. Já é perfeito. E quando, pessoal, o reservatório ele tem algum problema, quais os sinais que a gente precisa ficar atento? Olha, na realidade, né, o reservatório ele não tem problema. Assim, se a gente falar, olha, o reservatório está rachado. Se falar que o reservatório está rachado, então não é um problema visível, é um problema que já aconteceu. Você já percebeu aquilo, né? Porque começou a vazar água, tá? E pode acontecer de um vazamento no bocal, tá? Que muito provavelmente é causado pela tampa, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente só, assim, dá uma dica em termos de cuidado, tá? No manuseio. Quando você leva seu carro, por exemplo, para um mecânico e ele está verificando qualquer peça dentro do motor próxima do reservatório, para tomar cuidado no manuseio, porque se ele forçar o reservatório, em função do reservatório ser de plástico, né, de PP, ele se resseca com o calor. E você pode quebrar então um bico, pode quebrar uma garra, tá? Mas assim, problema visível, eu te diria que é quase que nulo, a não ser o reservatório sujo, tá? Aí é um problema visível. Perfeito. E quando o mecânico ou o cliente for fazer a troca, né, desse reservatório, precisa testar antes? Como que funciona essa parte? Não. É muito difícil você testar um reservatório, tá? Ele tem que ser instalado, né? O reservatório, ele sai da fábrica
já com todos os testes, né, possíveis, né, testes de vazamento, testes de ruptura, tá? Ele é submetido a um determinado número de bars, né, de pressão, né? Então o reservatório não deve ser testado, ele vai ser instalado apenas. E vale lembrar, Bia, que na nossa indústria, no nosso laboratório, nós colocamos o reservatório de expansão em um tanque que ele aguenta até 8 bar, sendo que um carro não chega a 4 bar. Okay? Então, é feito vários testes. Joia, perfeito. Um outro teste também é o teste de durabilidade, né? Nós temos um equipamento onde você coloca o reservatório e simula ele sendo utilizado, ele sendo instalado no carro. E fica lá um tempão, né, para fazer essa verificação. É um dos outros testes, além dos testes na linha de produção, tá, que são feitos em períodos, né, de horas. Tá? Então, sei lá, conforme vai saindo a produção, tá, passa uma pessoa da qualidade verificando, tá, alguns quesitos que precisam ser controlados. E acrescentando isso que o Luiz falou, né, dos testes em linha, a Gonel tem uma preocupação muito grande com a sua qualidade. Tanto é que todos os produtos que temos no nosso catálogo somos nós que produzimos. Não terceirizamos e nem importamos nada. Tudo produção localizada. Que joia! E a Gonel se orgulha muito disso. Que bacana! Falando, né, como vocês têm um trabalho incrível, né, de colocar os produtos, né, a fabricação é própria, qual é a vida útil, né, do reservatório ali para o cliente? Bom, na realidade, aquilo que nós já comentamos, né, o que indica uma possível troca é o estado, né, do reservatório, né? Se você está conseguindo visualizar no mínimo o nível, né, do líquido de arrefecimento. Então esse é um indicador de troca. Mas deve ser observado, né, o manual, né, de orientação da montadora para cada veículo, né? Mas nós aconselhamos no mínimo a 40, 50 mil quilômetros a troca, porque vai estar sujo com certeza. Vamos falar agora um pouquinho sobre tampas, né? Então, a tampa ela serve só para selar o sistema ou ela tem mais alguma função? Não. Eu diria não, é fato. A tampa assim, dentro do sistema de arrefecimento, é um componente muito importante, tá? Ele tem assim uma função crucial dentro do sistema, porque ela controla a pressão, tá? Então, mais do que o reservatório, né, ela é importante dentro do sistema. Não é só selar e fechar o reservatório, tá? Ela controla a pressão, tá, que é gerada então pelo calor no funcionamento de todo o sistema de arrefecimento. Bom, acrescentando, falando da qualidade, né, do cuidado com a tampa, o peso da mola que está aqui dentro, o corte, que tem que ser um corte chanfrado, né, também tem muito a ver com a qualidade. Então não pode ser nem uma grama pouco acima, nem a menos. Tem que ser fiel à montadora. Perfeito. E tem alguma maneira para a gente testar a tampa? Os mecânicos testarem a tampa ali? Bem, existe até, né? Só que não é muito comum, tá, o mecânico ter esse equipamento de teste da tampa, tá? Muito embora a tampa Gonel, tá, nós tivemos aí uma preocupação também muito grande, tá, em lançar para o mercado uma tampa que fosse a melhor do mercado. Essa foi a nossa proposta. Fizemos uma pesquisa aí que durou mais de 3 anos, tá, onde a gente vasculhou, tá, todo o mercado, toda a tampa que existia no mercado, avaliou cada uma delas, tá, e optamos, lógico que teve uma das tampas que se destacaram, e a gente teve como parâmetro essa tampa. Eu não vou falar o nome da tampa por uma questão ética,
mas nós fizemos um projeto que superasse a melhor tampa. Tá? Então, em termos de processo produtivo, tá? Hoje o nosso processo produtivo ele é totalmente robotizado, tá? A intervenção humana ela é mínima, tá? O controle de pressão é feito automaticamente. Quando a pressão ela não é adequada, o próprio equipamento ele descarta aquela tampa, tá? E além do processo, os materiais utilizados, tá? O teflon, as molas, são com uma qualidade no material muito superior às existentes no mercado. Então, hoje, a Gonel, ela garante a qualidade da tampa. Foi uma nossa preocupação. Que incrível, pessoal. E quais as consequências caso uma tampa dê algum defeito ou muito tempo de uso? O que pode acontecer ali nesse processo? No caso a tampa ela não consiga, né, efetuar o seu papel, né, vai gerar um acúmulo de pressão, tá? E gerando esse acúmulo de pressão, pode deformar o reservatório, né? Pode causar danos nas mangueiras, enfim, causar dano no veículo, o veículo realmente ferver. E de quanto em quanto tempo precisa trocar aí a tampa? Sim, a cada 1 ano ou a 30.000 km. É assim, quando se troca o reservatório em função dele estar sujo, tá? E que esse reservatório acumulou impurezas, tá? Muito provavelmente alguma impureza foi para a tampa também, tá? Acabou indo para a tampa. Então recomenda-se também a troca da tampa quando se troca o reservatório, em função dessa situação, tá? Da impureza que estava no reservatório também poder estar alojada numa tampa. Então, uma pequena impureza dentro de uma mola, dentro de, sabe, na rosca, tá? Vai causar algum problema. Então, e a tampa, o custo, tá? Não é assim algo tão alto que não se possa trocar, tá? E para deixar um trabalho de qualidade nessa manutenção. E a Gonel, ela fabrica também reservatórios de limpador de para-brisa, né? Se a gente não utilizar ele, pode dar algum defeito, entra sujeira, como que funciona? O reservatório do limpador de para-brisa, ele é um pouco diferente do de expansão, né? Então, como ele não recebe pressão, tá? Ele não faz parte de um sistema, né, que circula todo o líquido de arrefecimento, não circula. Você coloca água para limpar o para-brisa, né? Então não existe nenhum problema de sujeira, tá? O que você tem que ficar atento é para não deixar esse reservatório vazio, tá? Porque se ele ficar vazio, por ele ser plástico, muito provavelmente ele vai ressecar, aí sim corre-se o risco dele trincar, quebrar, inclusive nas garras, etc. Eu vou fazer um adendo, né, que nós não falamos do reservatório de partida a frio, tá, que a Gonel também fabrica. Esse reservatório ele é utilizado para os carros flex, né, a álcool, né, que ainda não tem a tecnologia atual, né? É uma tecnologia que se utilizava então da gasolina para poder dar a partida no carro, tá? Então nós produzimos também esse reservatório, tá? Esse também pode ter problemas de sujeira em função da gasolina que se é utilizada, porque tem que botar gasolina. Até a gente recomenda a gasolina aditivada, né, que tem menos impureza, tá? Mas também produzimos o reservatório de partida a frio. Perfeito. Luiz, André, quero agradecer então mais uma vez a participação de vocês aqui no Aramaxi. Pessoal, na legenda vai ter aí o descritivo de onde vocês
podem encontrar, né, a Gonel. E muito obrigada pela participação aqui no Hora Max, pessoal. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estar aqui, trocar um pouquinho de ideias e passar algumas informações, algumas dicas, né? Imagino que o mecânico, a grande maioria, já não seja novidade que a gente falou, mas é sempre bom a gente relembrar. E é muito importante estar num projeto, tá, de treinamento como esse, que vocês realizam, tá, de tamanha grandeza e importância. É muito lisonjeador para nós estarmos aqui. Também gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da Gonel. É um prazer estar falando aqui um pouco da nossa empresa para vocês e para todo o público. Obrigado. Obrigada, pessoal, e até o próximo Hora Maxi.